Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Você Pode Mais, aquele podcast que traz para você histórias inspiradoras, pessoas inspiradoras para ajudar você a ir muito mais além. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que é muito querida, que é a pastora Fernanda Parola, e ela tem um projeto incrível que ativa as mulheres a alcançarem seu propósito. A gente vai falar sobre isso porque eu sei que você está buscando seu propósito e eu trouxe a pessoa que vai responder isso para nós, que é a Fernanda Parola. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite, pelo carinho de sempre, pela confiança de estar aqui. O privilégio é todo meu de estar aqui com você, Oh, Janaína. meu Deus, que lindo. Fernanda, primeiro eu queria conhecer um pouquinho, para te apresentar também para o público, né? Sim. É, como é que é essa história, como é que você foi se tornar pastora, depois ativando mulheres, mentoreando mulheres, como é que isso acontece? Um pouquinho da sua história para a gente Bom, eu entender. sou formada em estética e eu já tive um salão de beleza, já tive com a minha mãe, com a minha irmã, e trabalhava na estética, só que depois que Uhum, eu tive a Sofia, eu larguei tudo. E o Alexandre, ele morava fora, nós morávamos fora. Eu vim para cá, para o Brasil, primeiro que ele, e logo depois ele veio. E ele ficou conhecendo o pastor Jorge. Ficou uhum, conhecendo o pastor Jorge num shopping e tudo. E aí, mas antes disso, lá nós fomos para Londres. Nós moramos em Londres. E eu creio que o meu tempo ali de Londres foi só para nós sermos batizados, porque nós somos batizados, eu, o Alexandre e a Yasmin, que é a minha mais velha, né, uhum. em Londres, e viemos para o Brasil. Então, começamos a nossa vida com Cristo. Começamos a nossa vida com Cristo ali, e em um determinado momento, o Alexandre conheceu o pastor Jorge Linhares, e na semana, fomos passando na semana ali que o Alexandre conheceu, o pastor chamou o Alexandre na igreja, e aí conversa vai, conversa vem, ele resolveu, me chamou e falou, amor, vamos lá conhecer a Getsemane. Fomos para a Getsemane e tudo, né, começamos na Getsemane, e aí o pastor Jorge chamou ele para tomar conta da missão, que é de Lagoa Santa. Uhum. E nisso fui estando ali com ele e tudo, e fui fazendo um seminário teológico, e larguei tudo para estar só com o Senhor, né? Porque Ele me chamou para eu estar só com Ele. Não quer dizer que as pessoas deixam de fazer as coisas que não são usadas pelo Senhor. Não é isso. Sim, foi Mas com eu, você, a sua história Fernanda, foi isso, assim. a minha história foi que Ele me chamou para estar ali tempo integral com Alexandre. E assim eu comecei ali. Que legal. E aí, então, com duas meninas. Tem duas meninas, tem a Yasmin, que tem 25 anos hoje, está casada Nossa, já, já tá já casada. mora no Mato Grosso do Sul, e tenho a Sofia hoje, que está com 8 anos Que é de a idade, caçulinha. que é a E aí caçulinha. me conta de onde veio esse desejo de despertar as mulheres, ativar as mulheres para o propósito. Porque essa é uma angústia, né, feminina, assim, Sim. para que eu existo? Qual é o meu propósito? Como que veio esse desejo seu? Então, eu sempre gostei muito de estar envolvida com mulheres. Só que quando eu cheguei, Janaína, na Hum. igreja, eu corria de tudo que você possa imaginar. Eu corria, eu falava com o Alexandre, olha, chama fulano, chama tal pastora, eu ajudo, mas me deixa quietinha aqui. E eu era assim. Então, até que um certo dia, eu orando, foi o que você falou, você me perguntou sobre... Porque todas nós, eu creio que todas nós mulheres, nós passamos por essas dúvidas, esses questionamentos, né, na nossa vida. Para que eu estou aqui? O que eu vou fazer? Eu não sei qual que é o meu propósito. E aí, um dia, em oração ali no meu quarto, conversando com o Senhor, eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que é para eu fazer? E aí ele falou, eu te chamei para amar, para cuidar e para ajudar mulheres. E mesmo assim, nesse tempo, eu ainda Resistindo. resistindo. Até que um dia uma pastora muito querida, que eu amo muito, uma amiga minha, foi lá na missão e eu já sabia, eu só não queria aceitar, né, aquilo ali por medo, por timidez, né, isso tudo. E aí ela falou comigo, filha, o Senhor já te chamou. Até quando você vai fugir? Até quando? E foi naquele dia ali que eu falei, não, agora eu vou. E aí eu comecei. E me encontrei. Eu me achei. Eu amo o que eu faço.
Amo, Janaína. Amo E ver porque olha que interessante, você já vinha da estética, né, profissionalmente, você já tinha um isso, cuidar das mulheres, já era algo que estava no seu DNA. isso, Só alinhou para um propósito maior, né. isso, Não cuidar só do exterior, né, cuidar do interior. isso, da cura de dentro para fora. E por que propósito? Você acha que esse é um desafio? Começou com você também não sabia o seu, né? Não, não. Porque assim, eu entendo que há um propósito universal para todos nós. Nós viemos para quê? Para manifestar a glória de Deus, Uhum, né? Para louvar, para adorar o Senhor. E através ali daquele, no nosso relacionamento ali com o Senhor, com a nossa intimidade com Ele, aí o nosso caráter ele vai sendo forjado, ele vai sendo ali construído ali, lapidado, para que a gente venha viver o propósito, né, que o Senhor tem para cada uma de nós. Então, uma vez que eu, Fernanda, fui levantada, uma vez que eu, Fernanda, fui ativada pelo Senhor e por pessoas que me ajudaram, né, eu hoje faço isso. Faço isso porque esse é o meu chamado, sabe? uhum. E o que foi mais difícil para você? O que te desafiou mais para cumprir esse chamado? O medo e a timidez. Você era tímida? Muito. Não, Medo e não, timidez. não parece. Quando eu cheguei na igreja, igual Ah, eu falei com você, eu corria. Janaína, quando era a hora de orar, de estar lá em cima do altar, eu ia para o banheiro. bem no horário, você já Eu ia para o saída banheiro. pela direita. Eu sabia que alguém ia me chamar para orar, para fazer alguma coisa. E eu não queria. Eu fugia, eu não queria aquilo. Eu queria estar ali ajudando e por trás, Nos sabe? Nos bastidores. bastidores. Eu não queria. Então eu me levantava, corria. Eu via que acabava a oração, eu voltava para o meu lugar. Era assim. Então eu creio que Então, foi o maior desafio foi vencer a sua timidez. a minha timidez. É. E como que você venceu? Eu venci, como né, muitos de nós falamos assim, vai com medo, mas vai, né, vai, mas vai com medo mesmo. Porque assim, a partir do momento que você é ativada ali, eu, pelo menos, eu vou com medo, mas vou. Por quê? Porque a minha obediência ao Senhor fala mais alto do que o medo hoje, né? Então Legal. eu tenho que estar fazendo, e não por obrigação também, por amor, em gratidão ao Senhor. Então, eu creio que quando uma mulher ela é ativada pelo Senhor, ela sabe o que ela tem que fazer, ela faz, independente das circunstâncias, independente do que vier para ela. Hoje eu sou assim, independente daquilo que me acontece, das circunstâncias, do que eu estou passando, da dor que eu estou enfrentando, eu estou aqui, eu estou de pé. Por quê? Porque foi o Senhor que me chamou. Eu entendi quem eu sou em Cristo, entende? A partir do momento que a gente entende quem nós somos em Cristo, nada para a gente. Eu E acho que aí você tem repassado isso para as outras mulheres. tenho. Pelo que eu entendi, tem até meio que um movimento que você gera, né? Sim. Não sei se é um evento, qual que é o formato, que você faz isso com as outras mulheres. Sim. Nós temos lá na igreja, toda última sexta-feira do mês agora, o culto das mulheres. Aham. E agora, eu comecei no mês de junho, agora um café com propósito com elas. Nós temos um café com propósito com elas. Para quê? É um ambiente ali, é um tempo de cura com aquelas mulheres, sabe? Uhum. E o primeiro foi lindo. Foi simplesmente lindo ali o primeiro. Então, assim, eu vou na direção do Senhor, sabe, Janaína? Tudo que Ele me fala para fazer, eu vou fazendo. Uhum. Tudo que tem pessoas que chegam para mim e falam: "Ah, mas será que vai dar certo?" Não sei, não vou com esse será. Eu Uhum. vou pela obediência. E tudo que é ligado à mulher, tudo que é tá ali que o Senhor me manda fazer, eu vou fazendo. Eu vou fazendo porque eu acredito no que eu ouvi dele. A gente tem que acreditar, que crer, né, naquilo que ele tem trazido para nós. E você está falando aí, né, esse movimento que você faz com a sua comunidade, tudo, que é de propósito, olhando para as mulheres, então já que você está nesse cuidado com as mulheres, o que você acha que tem acontecido com as mulheres? Porque muito se fala que a mulher ganhou muito espaço, Sim, e eu vejo que isso é muito positivo, né? Porque Jesus já dava voz às mulheres quando o mundo não ouvia as mulheres, Jesus ouvia, né? sim, Quando a opinião de uma mulher não era nem considerada, o testemunho de uma mulher não era nem válido, Jesus colocava mulheres para testemunhar da ressurreição, a mulher samaritana no poço. Ela sim. foi a primeira vez que ele aparece como o Messias, se mostra como o Messias. Para quem? Para uma mulher. Que naquela Uhum. época o testemunho dela não era válido. Então ele escolhe uma mulher desqualificada para a época e cujo testemunho nem era válido
para se apresentar como Messias. Depois Sim. vai fazer isso na ressurreição. Então eu falo assim, Jesus sempre deu voz às mulheres, mas a Uhum. sociedade nem sempre. E aí, hoje as mulheres têm voz, têm espaço, podem trabalhar com o que querem, podem exercer os dons que Deus colocar na vida delas, mas por que, com tantas possibilidades, ainda tem tanta falta de senso de propósito? Eu acredito que muitas mulheres, elas, desde lá da infância, receberam muitas palavras malditas, muitas palavras que infelizmente, quando não são tratadas, abuso, né, uma traição, você não vai dar em nada, algo assim, isso acaba se tornando a identidade da mulher. Hum, E é preciso tratar, é preciso a mulher aceitar, entender, para que ela possa viver o propósito com o Senhor ali. Porque, caso contrário, ela não vai conseguir, né? Então, nós precisamos aceitar ali. E precisamos cuidar, curar ali, tratar ali daquela ferida, para que a gente possa, então, fluir naquilo que o Senhor tem nos trazido, né? Nos colocado uhum. nas nossas mãos. Então tudo começa com um processo de cura. Processo de cura, exatamente. Des- Primeiro em nós, Descobrir isso. descobrir, depois através de nós. Nós precisamos primeiro ser tratadas, aceitar ser tratadas, né? Porque não adianta nada também eu querer fazer algo e não querer passar por aquele processo ali que eu tenho que passar, que eu tenho que ser tratada primeiro, para depois eu poder conseguir. Porque uma pessoa ferida, ela vai ferir a outra. Uma pessoa Uhum, curada, ela vai curar a outra. Então, eu uhum. preciso passar por aquilo ali. Eu primeiro, Fernanda, preciso aceitar para poder estar ali fazendo, né, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então talvez uma das grandes dificuldades seja aceitar. Aceitar. Aceitar que há uma ferida, aceitar que há Exatamente. algo, porque eu falo que mexer nas coisas que não foram boas é ruim, Sim. porque você mexe e aquilo vem à tona, é igual o processo terapêutico, né? Quando a pessoa começa a falar e ela começa a colocar para fora, aquilo gera uma dor, porque ela revive tudo aquilo, né? Ela revive Sim. aquela emoção e viver a emoção é como viver de novo a mesma situação. Então, para o cérebro não faz diferença, tá revivendo, né? Então é Uhum. doído. E acho que por Sim. isso muitas pessoas fogem disso, né, de encarar Foge. os seus fantasmas, os seus traumas. Sim. Mas, o falar, ele cura, sabe, Janaína? Eu Uhum, mesmo já passei por isso. E é uma transformação, só que não é o falar para qualquer pessoa. exato. É o falar para a pessoa que você tem que pedir direção para o Senhor. Olha, Senhor, com quem que eu converso? Com quem que o Senhor me dá a direção de estar conversando? Porque uma coisa é você falar, você, né, confiar em uma pessoa e aquela pessoa fazer daquilo que você passou para ela algo contra você. Porque infelizmente existe isso hoje. Existe, inclusive no nosso Agora, meio, né, no nosso meio cristão. exatamente. Agora, outra coisa é você confiar, você falar. Não, muitas pessoas, né, igual chegam para a gente e falam: olha, eu preciso conversar, o Senhor me direcionou você. Então, assim, nós também temos que ter o senso, temos que ter a ética e saber, né, que aquilo ali é confidencial e pronto, né? Não podemos, porque quem vai dar conta depois somos nós com o Senhor também. Então, a gente Uhum. também tem que ter essa, Esse esse discernimento. discernimento, isso. E sabe o que eu estava pensando? A gente hoje também tem uma geração de mulheres, a gente está usando muito essa palavra que está na moda, burnout, mas é estafada, né? Que a gente tem uma palavra em português para isso. Estafada. Sim, Muita mulher cansada. Porque a mulher já tem essa característica de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, que isso é um dom, que eu falo, exatamente. Deus fez a gente assim. Sim, Homem é muito focado, a mulher é múltipla. Isso é bom. Só que acho que nessa multiplicidade a mulher acaba fazendo tanta coisa que muitas estão sobrecarregadas sim. por aquilo que era para ser uma bênção na vida delas. Você tem visto isso como uma líder de mulheres? Eu tenho visto porque uma coisa a gente está fazendo, é igual você falou, nós mulheres, nós sabemos que damos conta de fazer muitas coisas ao mesmo Uhum, tempo. Só que não é o fazer tantas coisas, nós não precisamos disso, né? Mas nós somos teimosas, nós uhum, queremos, nós fazemos, eu faço, eu faço, eu faço. Uma coisa é a gente fazer ali milhões de coisas e nos sobrecarregar e daquele peso virar um peso ali e depois virar até mesmo a gente adoecer. Outra coisa é a gente fazer uma coisa só, direcionada pelo Senhor.
para aquilo que o Senhor nos chamou. Não queira fazer coisas que o Senhor não te chamou para fazer, sabe? Porque não vai dar certo. A pessoa vai adoecer, a pessoa vai... não vai conseguir. Então, uma coisa igual eu falei, a gente está ali fazendo uma coisa só, na direção do Espírito Santo. Outra coisa é a gente fazer, achar que é o fazer. E não é o fazer. Né? Como a palavra do Senhor fala, né? Marta, Marta, você anda muito, né? Você muito ocupada demais. E não é, uma coisa só basta. Né? E a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Eu já fui assim. Eu fazia, achava que se eu não fizesse, sabe, tudo ali que eu achava que eu tinha que fazer, eu não estava produzindo nada, eu não estava sendo nada, nem ninguém, e depois eu aprendi isso. Aí que eu fui aprender. Marta, todo mundo se identifica com Marta, né? Porque todo mundo fala assim, em algum momento a gente é Marta ou foi Marta. Porque tem uma coisa muito feminina, né? Parece que está sempre ocupada. E Provérbios 31 vai falar que nós temos que ser, que a mulher virtuosa, ela é uma mulher multitarefas. Mostra isso. E a palavra de Deus também fala que nós temos que ser operosas donas de casa, né? Ou seja, ocupadas. Só que entre o estar ocupada, que é diferente de estar ociosa, que é ruim, mas estar super ocupada ou sobrecarregada é bem diferente, né? Que eu acho que hoje é isso. As pessoas vão para um extremismo, até dentro da igreja, não sei se você vê isso. Tem gente que às vezes, para fugir dos seus desafios, vira uma ativista dentro da igreja. Ela está em todos os ministérios, então ela está em todos. Você tem que falar assim, calma filha, você não precisa estar nesse aqui, esse aqui não é necessário. Exatamente. E isso é um grande problema, porque lá na igreja mesmo, né? Tem que ficar freando. O Alexandre mesmo fala, meu esposo mesmo fala que há uma pessoa, exemplo, uma pessoa que está em todos os ministérios. Não precisa, foca em um só para você fazer bem feito, para você não se cansar, não se tornar um peso, né? Porque não é com peso. O Senhor não nos traz um peso, entende? É você estar ali, é a mesma coisa, eu estou ali no Ministério de Mulheres e eu querer fazer os outros também, eu não dou conta, Janaína, eu não quero isso para mim. Ótimo, gostei do que você falou. Gente, pega essa visão. Ela falou assim, eu não dou conta, mas eu não quero. Saber o que não quer, né? Não, porque isso acaba me adoecendo, entende? E eu tenho que saber também o meu lugar. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou pastora. Eu tenho que saber ali ter prioridade para tudo, né? Fazer ali primeiro, vem aqui, depois. E não adianta nada também não. Eu tenho que focar. Eu falo com o meu esposo que se eu não for uma boa mãe, dentro da minha casa primeiro, todos os dias eu falo com ele, amor, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Tem alguma coisa que eu tenho feito? A gente tem que ter como é que fala? A coragem de fazer essa pergunta essa também. pergunta é corajosa, O que eu posso melhorar? Eu chego para minha filha, minha pequena de 8 anos, falo, Sofia, o que a mamãe pode melhorar? Tem alguma coisa que eu tenho feito de errado? E eles me falam. E eu tenho também que saber aceitar e corrigir. Não é só ouvir e deixar do jeito que está. Humildade, né? Humildade. Você falou uma frase que você fala com a sua Sofia, que eu falei para os meus filhos na adolescência, né? Porque é uma transição, quando eles entraram na adolescência. Eu falei assim, ó, a mãe não tem compromisso com o erro. Eu tenho um compromisso com o acerto. Então, eu vou errar, porque eu sou falha. E quando eu errar, vocês falem, mãe, isso foi demais, isso você não precisava. E é o que você falou, tem que ter humildade, porque eles falam. Se você pedir, eles falam. E um dia meu mais velho, né, que hoje também é casado, ele falou, mãe, eu liguei, ele estava com a namorada, eu liguei, mas vocês já almoçaram? Que eles estavam viajando com a família dela. Ele falou assim, mãe, você pediu para te falar. Isso você não precisa perguntar, mãe. Coisa de mãe, né? De querer saber se já comeu. Aí ele falou, isso não precisa, mãe. Se a gente tiver fome, a gente vai comer, não precisa perguntar se a gente comeu. E eu falei, ok, filha, lição aprendida, check. Mas é isso, né? É humildade. Então, pega essa visão, mulher, o que a Fernanda falou aqui. Ter coragem de perguntar, o que eu posso melhorar? Já pensou se todo casamento, os cônjuges perguntassem um para o outro, meu bem, o que eu posso melhorar? E disposto a ouvir, né? Porque não é só para ouvir elogio. É para falar assim, olha, você podia ser mais assim. E você ir lá e corrigir, olha que coisa incrível. É isso. Não ia ter divórcio. Eu acho que precisa ter mais transparência, sabe? Eu acho que se nós, eu também estou me incluindo, tá? Se nós temos que tomar muito cuidado. O que a gente passa para a igreja, eu e o Alexandre? Eu falo que ele é o mesmo dentro de casa e o mesmo fora, na igreja.
né? Nós temos que ser isso, dentro de casa e fora. Não adianta você ser uma pessoa dentro da sua casa e chega na igreja você ser outra, uma hora a máscara vai cair. Então não adianta. É melhor a gente, primeiro, nós nos tratarmos, nós aceitarmos, para depois, né, passarmos para fora. E você falou algo também valioso, né? Cuidar primeiro desse primeiro ministério, que é a sua Sim, casa. com Porque certeza. não adianta, né? A palavra de Deus vai falar isso, não adianta ganhar o mundo, não adianta nada disso. Não, Se você perder aquilo que Deus te deu. A palavra ainda vai dizer mais, né? Vai dizer assim, que aqueles que não cuidam dos seus são piores que os incrédulos. Então, exatamente. assim, olha o peso disso, né? É muito sério. É muito sério. E aí eu fico pensando numa outra questão que você trabalha muito, que é o potencial das mulheres. Por que que você acha que tantas mulheres não acreditam no potencial delas? Elas não acreditam pelo fato de, muitas vezes, Janaína, nós somos mestres em acreditar nas pessoas de fora, Uhum, sabe? Naquilo que elas carregam, na unção que elas carregam, né, na presença do Espírito Santo, porque existem sim muitos homens e mulheres de Deus, né? Mas quando chega a nossa hora para nós não acreditamos. Mas por quê? Existem muitas pessoas que estão escravas de outras pessoas, sabe? E existe essas pessoas que faz você tornar escravo dela, não, até aqui você pode, até aqui você não pode, faz com que ela não acredite nela mesma, sabe? Então, nós não estamos aqui para ser escravos de ninguém, nós estamos aqui para sermos ali filhos e filhas do Senhor e o Senhor nos direcionar. Eu preciso de você, você precisa de mim, mas nós dependemos de Cristo, entende? uhum, Então, muitas vezes, muitas mulheres eu acho que estão travadas, que estão paradas, porque elas não têm acreditado, não têm acreditado em mentiras que foram, né, postas a ela lá atrás e não têm buscado isso no Senhor. Nós precisamos buscar ali no Senhor. Nós uhum. precisamos todos os dias estarmos ali com o Senhor buscando, né, a verdade, na palavra. E você Entende? falou uma coisa no começo, que todos nós temos um propósito. Esse é universal para todo cristão, Sim, manifestar a glória de Deus. Perfeito. sim. Mas você acredita que todo mundo tem um propósito específico? Cada um tem um chamado? Eu acredito que ao longo do nosso relacionar com o Senhor ali, ao longo da Uhum, nossa caminhada, nós vamos sendo lapidados para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, entende? uhum, Assim como eu descobri, né, eu acredito, mas para isso vai ter que ter de nós renúncia, nós vamos ter que renunciar a muitas coisas, uhum. muitos lugares, muitas pessoas, né, aquilo que o Senhor ali tem para nós, eu acredito sim. Só que nós descobrimos ao longo da nossa caminhada com o Senhor, sabe? Do nosso relacionamento com o Senhor. Conhecendo e sendo conhecido, né? Conhecendo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós conhecemos a nós mesmos. Que legal. Esse é Entende? um processo lindo, né? Porque você vai É, se aproximando de Deus, ele sim. se aproxima de você e revela quem você é, né? Isso, E você está falando exatamente. algo, eu fui pensando enquanto você falava, isso aconteceu comigo. Eu pensava que eu sempre achei que eu tinha um chamado para trabalhar com criança, porque eu tenho facilidade com criança. Sim. Eu gosto de estar com criança. Me sinto bem, me sinto à vontade. Então eu pensava assim: "Ah, Deus, o Senhor podia me usar", mas eu era tão uma mente tão pititica, que eu pensava assim, para se auxiliar na salinha da igreja, sabe, eu não tinha altas pretensões, eu pensei: "O senhor podia alguém podia perceber que eu sou boa com criança", eu já era líder de criança, Aham. "e eu posso ir lá na salinha, eu posso ficar lá ajudando", né, nem queria ser professora, eu podia ajudar só. Uhum. E eu não imaginava que Deus tinha um propósito para eu trabalhar com mulheres, eu nem pensava nisso, eu Sim, pensava criança. Eh, e aí eu vejo como é isso, né, assim, na hora que você vai se aproximando de Deus, ele também vai se mo vai te mostrando onde ele quer que você vá. As exatamente. coisas vão sendo direcionadas, você fala: "Nunca imaginei que era aqui", eu pensava sempre que era com criança, né, não podia imaginar. Exatamente. Eh, E e é interessante porque no seu caso você já lidava com mulheres de já, uma forma, né, você é já estava ali verdade. com as mulheres, Isso. e Deus só, E é engraçado redirecionou. que você falando, você me lembrou quando eu já fui manicure, Aham. quando eu estava ali fazendo a unha das mulheres, elas conversavam comigo, elas vinham me pedir conselhos, e eu não sabia, né? Não tinha esse Já entendimento, era o treino, né. sabe? E eu sempre fui, graças a Deus, muito reservada,
né, no que eu ouço, no que a pessoa me fala ali, eu tenho esse cuidado, eu tenho né, esse discernimento, eu amo isso, sabe? Eu amo estar ali com as mulheres, eu amo ouvir, eu amo ajudar, eu amo ver uma mulher sendo transformada. Sabe quando uma mulher, você olha, ela chega de uma forma e você, de repente, vê ela da outra forma e fala, meu Deus, que lindo. E eu fico, assim, muito feliz quando isso acontece. É um desabrochar, né? Você vê o É, desabrochar da mulher. é um desabrochar da mulher. E acontece em várias fases da vida, né? Acontece. Tem gente que já idosa vai dar esses frutos. Exatamente. Que legal. E você tem visto isso lá Tenho no seu visto. meio? Tenho visto. Tem visto. E você também faz um trabalho bem legal na internet, nas redes sociais, devocional e tudo. E você Isso. consegue ver esse movimento das mulheres se reconectando com a sua Consigo. identidade, com Deus? Consigo. Eu tenho visto isso muito agora também. Eu compartilho devocionais diários, Uhum, né? uhum, E só que antes, Janaína, eu fazia muito para o Instagram. uhum. E o Senhor chamou a minha atenção. Olha. Falou: você tem feito muito para fora. Eu quero que você faça para dentro das mulheres da sua igreja ali, que estão ali Uhum. precisando. E eu falei: meu Deus, é verdade. Captei. Então, antes eu ficava muito no Instagram. Hoje eu fico, Uhum. mas sem me preocupar com Sem nada. peso, O é que um eu faço acessório. mais hoje? Eu estou ali no meu WhatsApp com elas, tem entrado muitas mulheres nos devocionais. É Uhum, só para a igreja? Não. É para a mulher que quer estar ali conosco, que quer estar ali ouvindo, né, a palavra de Deus, crescendo juntas, porque a gente cresce juntas, a gente uhum, amadurece juntas, a uhum. gente não sabe, eu, pelo menos, Fernanda, não sei de tudo, não sei, né, eu vou crescendo com elas ali. Então, eu tenho visto isso e isso tem sido maravilhoso. Elas me Uhum. chamando no particular e Oh. testemunhando, sabe? E é isso, é sobre isso. Não é sobre a Fernanda, é sobre o Senhor, é sobre o que Uhum. É Cristo ser tem uma feito em ponte, nós. né, você está sendo uma ponte para Exatamente, elas. é isso. Agora, falar em testemunho, a gente não pode deixar de falar do testemunho de vocês como família e da Sofia, porque Sim, vocês passaram por uma avalanche. verdade. Eu lembro quando, né, nossos maridos são amigos desde a infância, né, e quando o meu marido me contou, parecia que aquilo tinha entrado uma faca no meu coração, eu falei: uma criança, né. Então conta para Sim. nós como é que foi esse testemunho, a enfermidade que abateu né, a história de vocês e o que aconteceu? Bom, a minha filha mais velha, a Yasmin, Uhum, foi nós estamos em setembro, outubro, foi em setembro de 2020. uhum, A Yasmin, a minha filha mais velha, ela falou comigo com o Alexandre. Ela estava com medo, na verdade, de nos falar, achando que nós iríamos ficar chateados com ela de sair da igreja e ir para uhum, outro lugar. uhum, Ela queria ir para Jocum, em uhum, Curitiba, em setembro. Nós apoiamos, a igreja apoiou. Não, você vai. Ok, dia 19 de setembro nós levamos ela. uhum. Voltamos, quando foi dia 12 de outubro de 2020, um mês Um antes. mês antes. A Sofia, nós estávamos na casa, foi no dia das crianças que eu Meu descobri. Deus. A gente estava na casa da minha mãe e ela, com 2 anos e 8 meses, hoje ela está com 8. Com 2 anos e 8 meses, ela caiu, sabe? Ela caiu. Primeiro eu já tinha percebido que ela não estava se alimentando direito Uhum. e nem conseguindo sentar direito. E mãe, você sabe como é que é, né? Tem Nota um na hora. radar e eu falei, tem alguma coisa de errado. E aí, e nisso, Janaína, antes, o Senhor já estava me preparando para esse processo que eu ia passar com ela. Eu falo com você que estava porque eu ficava todos os dias no quarto da Sofia, mais de 2 horas com o Senhor ali, sabe? Na minha intimidade com o Senhor, antes de acontecer. E aí, nesse dia, ela caiu e cresceu um ovo perto do bumbum ali, Uhum, e ela usava fralda ainda. uhum. E eu falei, Alexandre, vamos correr para o hospital. Na casa da minha mãe ali, Janaína, o Senhor falou comigo, falou, Fernanda, corre, vai para o hospital, não vai ter ninguém na sua frente. E fomos, não tinha ninguém na nossa frente. Fomos, fizemos a triagem, e a médica me chamou e falou, olha, eu acho que ela está com uma infecção. Eu falei, não é infecção, é algo interno ali, muito mais profundo, muito mais, como é que fala? Complexo. Exatamente. E ela ficou olhando assim, né, como quem diz, agora você virou médica, É, né? aham. E aí eu já sabia, quando eu entrei ali no hospital, que eu ia demorar a sair dali. E naquele mesmo dia, ela falou, vamos precisar fazer uma biópsia, né, e tudo. Eu falei, ok, ela fez a biópsia. Quando eu estava sozinha com a Sofia nesse dia. Quando ela abriu a porta
da sala lá, ela olhou para mim e falou, vamos chamar a sua família? E eu falei, não precisa, pode falar, é um tumor? Eu falei para ela. Você falou. Eu falei para ela. Ela olhou para mim assim e falou, é um tumor. Eu falei, então, o que nós temos que fazer? E aí começamos ali o processo. Né, porque eu entendi, todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não são só algumas. Todas. Então, eu já estava sendo preparada para aquilo tudo ali. É incrível, sabe? Né, como eu consegui passar aquilo tudo ali com ela. Nós conseguimos. Porque uma bebezinha, né? Uma bebezinha. E assim, no primeiro dia nós já ficamos ali. No primeiro dia o Senhor já me trouxe aquela passagem de Ezequiel 37 e eu acho que 1 Pedro 5:9, sabe? E falou que tudo seria para a honra e glória dele. E eu ali dentro do hospital, Janaína, ela falou, né, que era um tumor, ou seja, um câncer maligno, rabidiomiosarcoma maligno, com 15 nódulos no pulmão, tinha metástase. Tinha metástase no pulmão? Metástase no pulmão, E aí ela fez 57 ciclos de quimioterapia, Foram 30 de radioterapia embaixo, perto do bumbum, e foram 15 no pulmão. E eu entendi aquilo ali, sabe? O Senhor ia falando comigo, olha, filha, tudo para minha honra e minha glória, então você vai fazer isso. Eu não ficava parada dentro do hospital, porque eu entendi o que o Senhor queria ali, sabe? Uhum. E eu fui fazendo tudo o que Ele me mandava fazer ali, Janaína, eu fazia. Tudo. Posso te falar? Foi uma das melhores fases da minha vida que eu tive com o Senhor. Você pode falar assim, você é maluca. Não, foi um intensivão. Por quê? Porque foi ali que eu fui forjada com Ele. Foi ali que eu fui descobrir onde realmente meu coração estava. Né? Ele me mostrou onde que meu coração estava. Foi ali que eu criei, que hoje eu tenho essa intimidade com Ele. Se não tivesse, eu falo com você, eu não sei se não tivesse acontecido isso, se eu não teria a intimidade que eu tenho hoje com Ele, sabe? Se eu teria buscado, se eu teria... Foi assim, maravilhoso. Doeu demais. Ainda mais ver sua filhinha pequenininha passando por tudo isso. Você não imagina o quanto me doeu ali. Imagina. Mas eu não deixei que também aquela dor ali me parasse, sabe? Eu usei aquilo ali, o testemunho da Sofia, para poder ajudar outras vidas também, sabe? Eu abracei. Eu falo que o Alexandre fala que eu gosto muito da palavra processo. Mas eu gosto mesmo, porque o Senhor falou comigo que ia curar a Sofia no processo, no tratamento. Ele poderia curá-la ali, na hora? Poderia. Eu sei que sim, né? Mas ele falou, vai ser no processo. Então, eu abracei aquele processo, aquele momento. Eu fiz daquele momento ali para ela o melhor momento da vida dela, sabe? Não deixei de estar na igreja, não deixamos. Foi na época da pandemia. Janaína, foi na época da pandemia que ninguém podia ir visitar. Sim, eu lembro. Ninguém podia. Mas eu entendi, tinha pessoas que amam, né, nos amam, que não puderam estar lá conosco, tudo, nem por isso eu me vitimizei, eu não fiquei, mas não. Você usou isso para ter mais intimidade ainda com Deus. Exatamente, porque ele falava comigo, a sua dependência tem que estar somente em mim, sabe? Tinha momentos que as psicólogas lá do hospital chegavam e daqui a pouco eu volto, mãezinha, para falar comigo, falava com todas as outras mães, e não vinham falar comigo. E nesse dia eu perguntei para o Senhor. Não porque eu estava com raiva e nem nada disso. Não, eu só queria entender. Senhor, elas falam que vão... eu não sou melhor do que ninguém. Por que ninguém vem, né, até falar comigo? E ele falou comigo, porque a sua dependência tem que estar somente em mim e não em ninguém. Uau. Então, eu fui assim, entendendo. E, mais uma vez, eu volto a falar com você. Para mim, para a Fernanda, uma mulher que é ativada, independente das coisas que acontecem com ela. Ela tem ali o Senhor, ela tem Cristo, ela vai continuar, ela vai permanecer, com dor, sem dor. Outra coisa, depois do câncer, né, que ela foi curada para a honra e glória do Senhor, agora ela está com uma escoliose. Sofia está com uma escoliose, a coluna dela está assim, bem curvada, tortinha, bem curvada, e ela vai fazer uma cirurgia, assim, o Senhor permitindo, em agosto. Ela continua feliz do mesmo jeito, Janaína. Ela é incrível, Sofia é incrível. Ela me passa uma força, sabe? Eu aprendo muito com ela. E não vou parar. Porque ela é do Senhor. Nós temos que entender também que os nossos filhos são do Senhor. É tudo do Senhor. Então, assim, o Senhor permitiu isso? Vamos lá de novo. Falei com ela, filha, nós fomos uma vez, nós vamos 2 vezes. Nós estamos com você do mesmo jeito.
E ela, se você vê ela, você fala que ela não tem Não nada. tem nada. Nada. E me conta uma coisa, muitas pessoas se perguntam, né, por que Deus permite que uma criança tenha câncer, né? A gente vê muita gente, porque às vezes o adulto, assim, você até entende, mas uma criança, você conseguiu entender isso lá? Eu acho engraçado que as pessoas, nós, né, Uhum, nós temos que entender que se o Senhor, que é o Senhor, sofreu na cruz por nós daquele jeito, por que não com a gente? Por que não? O Sabe, a gente tem que entender isso. Ele passou por tudo que ele passou, por mim, por você, por todos nós. Por quê? Nós somos melhores do que ele? Para não acontecer com a gente? É tudo para honra e glória dele. Eu entendo assim, sabe? Eu levo a uhum. minha vida assim. É tudo para honra e glória do Senhor. Então, eu não deixo que nada, nada venha me parar, a não ser que ele fale comigo. Ó, filha, você vai parar de fazer isso, que muitas vezes já me falou, né? Aquela coisa de a gente ficar sempre muito ocupado, querendo fazer Uhum. tudo. Não, eu não te chamei para fazer isso. Aí sim. Agora, fora isso, nada. Por que não nós? Né? A gente Uau! tem que entender isso também, sabe? Porque Fica mais fácil, fica mais fácil de né? entender que e é o que a palavra de Deus fala, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna e que pesa mais do que Exatamente, todos eles. exatamente. Veja o que aconteceu depois dessa experiência, porque aí sim você veio igual uma avalanche para fazer esse trabalho mais intenso com as mulheres. Isso, E agora você carrega um testemunho. E esse exatamente. testemunho conecta com mulheres que estão sofrendo. Então eu queria, a gente está encerrando, mas eu queria que você falasse para as mulheres que estão sofrendo hoje, sofrendo por falta de propósito, sofrendo com uma enfermidade, Sim. como avançar, como ir além, né? Como é o objetivo desse podcast, ajudar a pessoa a ir além, sem ser parada pela circunstância. Bom, a primeira coisa é entrega a sua vida ao Senhor. É estar ali com Ele constantemente. É o Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como eu falar com você assim, não, primeiro é o Senhor. É igual eu falo com a Sofia. Sofia todos os dias me pergunta, mamãe, quem Hum, vem em primeiro lugar na sua vida? Eu falei, Cristo. uhum. E não troque, eu falo com a Sofia, não troque o Senhor pela mamãe, pelo papai, por ninguém, Sofia. É o Senhor primeiro. Depois, não sofra sozinha. Existem pessoas que querem ajudar, que querem estar ali acompanhando, que querem, né, assim, não sofra sozinha. Procure pessoas que te levem mais perto de Cristo, sabe? Então, é isso, é o Senhor, não tem outro jeito, porque ai de nós se não fosse Ele, entende? Ai de nós se não fosse Cristo, nós precisamos dele todos os dias. Eu, Janaína, preciso de Cristo todos os dias, eu preciso ser transformada todos os dias, ser curada todos os dias. É isso, é Ele, não tem outra saída, sabe? É, com ele, para ele, por ele. É É uma todas as vida, coisas. cristocêntrica, né, Sim. vivendo na centralidade de Cristo. E o que você sente que hoje está no seu coração, assim, agora você vai ter esse novo desafio, uma filha casada, morando fora, um Sim. novo desafio com Sofia, um ministério de mulheres vibrante, né, que tem feito grandes coisas. O que está no seu coração aí? Olha, o Senhor tem falado comigo sobre cura, sabe? Sobre cura, sobre as mulheres estarem se levantando mesmo, estarem se descobrindo, sabe? Eu agora também estou com um projeto no presídio feminino. O que eu estou fazendo? Uau! Eu tenho um curso, né, de cura interior que eu tenho ministrado lá na igreja, é, e esse curso eu estou levando para dentro do presídio, sabe? Também. Então, assim, é a gente continuar ali, sabe? É a gente não parar, é a gente estar ali seguindo firme, seguindo juntas e saber que existem mulheres que realmente se importam com a outra, né? Estão ali para te dar a mão, estão ali para te ver sendo curada mesmo, sendo alçando voos mais altos, né? É Que isso. lindo. Olha, eu tô, admirada. Eu conhecia a história de longe, agora ouvindo e entendendo os detalhes, as nuances, eu estou ainda mais impactada, Fernanda. Eu vou colocar todos os contatos aqui da pastora, Fernanda, aqui embaixo, da igreja, como você conecta com ela, como você faz um convite para ela. Já é muito ocupada, mas ela se organiza. Então, vou colocar tudo aqui embaixo. E quero te agradecer demais, agradecer por você parar um pouquinho a sua agenda, estar aqui compartilhando do que Deus tem feito, e eu tenho certeza que muito mais Ele fará, né? Porque Amém. eu falo, quando Deus nos dá uma bênção, igual Ele deu essa bênção para você,
Não é para a Amém. gente ter uma bênção, é para a gente ser uma bênção. E você tem sido essa bênção Amém. para tantas Amém. mulheres. Que isso continue, essa luz que é de Cristo em você, continue iluminando muitos lugares. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu agradeço a você, sua companhia. Obrigada por você que ficou até aqui acompanhando essa conversa tão proveitosa, tão profunda. Eu tenho certeza que falou o seu coração. Se você quer conhecer mais a Fernanda, olha aqui todas as redes sociais dela, os contatos dela, que estão aqui descritos aqui no vídeo aqui embaixo. E claro, aproveita, assiste os outros vídeos para você ir muito além, para você descobrir seu propósito e conseguir ir além, além daquilo que você pensa, imagina, aquilo que Deus tem para você. Esse é o desejo do meu coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau!